Boa noite, pessoal. Boa noite, Kleber. Oi, Fran. Tudo bom, minha linda? E aí, turma? Como é que tá o som e a imagem? Tudo certo aí? Tá meio torto aqui esse negócio. Bom, já deu. Fala, Genivaldo. Tudo bem? Beleza, me dá um sinal aí de volta, turma, se o som e a imagem estão ok. Som e imagem ok? Som e imagem ok? Sem retorno? Beleza, tudo ok. Legal então, turma, então vamos lá. Beleza, o pessoal vai chegando aí, a gente vai inserindo a turma na conversa, tá? Bom, então, bem-vindos aí todo mundo para essa nova live, a live número 50. Olha só, hein, quem diria, hein? Live número 50. E para quem ainda não sabe, essa live que a gente chama aqui de Grandeza e Realização, uma série de lives que procuramos fazer juntos, né, eu e vocês, no intuito de criar um espaço aí para pensar, refletir, discutir questões da nossa vida diária, mas com um olhar de grandeza e realização e não necessariamente um olhar de sucesso e riqueza, né? Então, é uma ideia que surge na medida em que a gente possa utilizar nossas virtudes, nossos recursos internos e com isso poder vencer aí as dificuldades, enfrentar as dificuldades que a vida nos oferece e ser mais feliz, mais pleno, ter uma vida com mais significado, coisas assim, ok? Então vamos lá, pessoal. Como eu estou aqui no celular, o boa noite vai passando, eu estou considerando que eu já dei boa noite para todo mundo e vou parar só quando as pessoas fizerem lá os seus comentários, tá? E com isso, então, a gente começa a nossa live número 50, cujo tema surgiu na live passada, que tem a ver com as máscaras, né? Como surgem as máscaras, para que elas servem, qual o papel dessas máscaras nas nossas vidas, e é importante criar um contexto para isso, né? Quando a gente fala de máscara, nós estamos falando de máscaras sociais, tá? Máscaras que usamos para, por vezes, facilitar a nossa adaptação no ambiente social, do qual a gente faz parte. Muitas vezes, pessoas usam e desenvolvem máscaras para fugir da dor, às vezes usam e desenvolvem máscaras para conquistar uma situação, para viver alguma situação, e até aí, pessoal, não tem nada demais nisso aí, né? O problema começa a se dar quando a pessoa começa, por falta de um grau maior de autoconhecimento, ela começa a se identificar com a máscara e se confundir com ela, né? E aí há um potencial enorme de problemas, há um potencial enorme de conflitos internos e de conflitos com o mundo, né? Na medida que a máscara ela oculta quem de fato eu sou. A máscara oculta quem de fato a pessoa é. Então vamos discutir um pouco isso, conversar um pouco sobre isso, e acredito que possa ser legal a gente se dar conta, eu me dar conta, você se dar conta, do quanto que você vem, né, usando máscaras de maneira consciente ou inconsciente, do quanto que você percebe uma presença maior de autoconhecimento, uma ausência maior de autoconhecimento, e tem algumas dicas bacanas que eu acredito que podem mostrar o quanto que nós, de uma certa maneira, usamos uma máscara ou não, tá? O fato é que é um dispositivo, é um mecanismo humano, então ninguém precisa ficar chateado se chegar à conclusão que está usando uma ou outra máscara, mas é legal saber, porque sabendo que eu uso uma máscara, eu posso desenvolver uma habilidade interna, um autoconhecimento maior, me auto-observar, me auto-corrigir, me auto-transformar, a ponto de eu não precisar mais daquela máscara e procurar ser cada vez mais parecido comigo mesmo, tá bom? Bom, então, ó, vamos começar possivelmente lá do começo, né?
Quando é que a gente começa? Quando é que um ser humano começa a construir suas máscaras? Eu já comentei isso aqui algumas vezes e vale a pena repetir, né? Nós nascemos num ambiente, predominantemente, nascemos num ambiente repleto de amor. Nossos pais, nossas famílias, nossos parentes mais próximos criam na nossa chegada um ambiente repleto de amor. Evidentemente, esse mesmo pessoal, essas mesmas pessoas que nos fazem experimentar uma sensação de amor, né, uma sensação de acolhimento naquele núcleo novo do qual a gente vem a fazer parte, também é o pessoal que vai nos ajudar, ou que vai nos oferecer as primeiras sensações de dor, né? A primeira bronca, a primeira palmada, a primeira chamada assim na realidade, né? E aí, como a gente não tem muita consciência e não tem nenhum autoconhecimento e nenhuma maturidade, é natural acreditar que nós buscamos desenvolver um instinto, ou desenvolver através do instinto, um estratagema para fugir daquela dor, para fugir daquela situação social na qual eu estou envolvido e da qual eu não quero viver sentindo dor, né? Então a gente começa a traçar, ainda que inconscientemente, alguns personagens aí, né? Aí vem a origem da palavra personagem, que deriva da palavra persona. E eu já comentei isso aqui, só vou repetir para criar contexto. A palavra persona é a junção de uma preposição e um substantivo. A preposição é per, o substantivo é sona, que significa por onde o som passa, persona. E por onde o som passa quando um ator ou uma atriz interpreta um personagem? Passa por uma máscara, né? No teatro grego, a máscara representava, e ainda hoje o símbolo do teatro é uma máscara, na verdade duas. Uma máscara sorrindo, que fala da comédia, e uma máscara chorando, que fala do drama. No outro sentido, uma máscara sorrindo que fala do prazer, uma máscara chorando que fala da dor, né? Vocês se lembram, já me ouviram falar muito isso aqui, muitas pessoas também repetem isso comigo, também já sabem disso tanto quanto eu, que nós passamos a vida fazendo duas coisas, ou fugindo da dor, ou buscando o prazer. Então a vida é um jogo de comédia e drama, né? Daí surgem frases, né? Surgem ditos populares que digam, seria trágico se não fosse cômico, né? Então, e nós estamos vivendo momentos, né? De tragédias e de coisas, e de comédias, né? Tragédias e comédias. Na medida que o país é um país que está longe da sua essência, ele vive de máscaras, né? Quando você vê uma propaganda eleitoral, aquilo é um desfile de máscaras. Talvez por isso o carnaval seja algo tão propalado, né? Tão divulgado e tão forte na nossa cultura, porque parece que no carnaval nós podemos ser quem gostaríamos de ser. Então a gente se entrega completamente àquele momento, ou seja, eu visto uma máscara, na verdade mais que isso, eu visto uma fantasia. E aí eu passo 4 dias sendo quem eu quero ser. Depois eu volto à minha condição normal, por assim dizer, né? Então a máscara tem esse papel. A máscara tem o poder de me adaptar, de me criar uma senha para eu adentrar na sociedade e com isso me proteger do medo, me proteger da rejeição, me proteger da não aceitação, me proteger da ameaça, me proteger da dor. De certa maneira, ela faz esse tipo de situação. Qual que é o risco disso? O risco disso é quando, na ausência de um maior grau de autoconhecimento, eu me torno a máscara. Eu me torno aquele personagem e passo a ser aquele personagem. E aí, pessoas que estudam, pessoas que aprofundam, pessoas que passam por processos de autoconhecimento de toda a ordem, quando entram num grau profundo de autoconhecimento, quando encontram alguém que usa máscara, identifica na hora. E é claro que é o nosso papel, meu papel, o papel de qualquer um de nós, não é dizer para o cara, você está usando uma máscara, mas é aprender a lidar com isso, né? E nos grupos sociais dos quais a gente faz parte, as máscaras estão presentes. No grupo social, por exemplo, empresa, as máscaras estão presentes. Talvez seja um dos lugares onde mais a máscara aparece. Num grupo social chamado família, as máscaras estão presentes, né? Eventualmente,
numa festa, que você vai numa festa, não conhece ninguém e você quer causar uma boa impressão, é razoável que você pegue lá uma máscara e coloque ela momentaneamente naquele momento. Processos de sedução, né, entrevistas de emprego, conhecer uma pessoa nova, num certo sentido, se a pessoa não for muito original, muito autêntica, ela vai usar essa máscara. É possível usar máscara? Claro que é possível, mas a beleza está na medida em que você vai se autoconhecendo, vai se observando, se autodecifrando, se autocorrigindo e se autotransformando. A importância e a necessidade da máscara vão sendo cada vez menores. Então, é indispensável, eu acredito, do meu ponto de vista, que alguém abdique da máscara na medida que ele aprofunda no autoconhecimento, né? Quando a gente fala de empresas em processo de avaliação de desempenho, reuniões de feedback, onde o chefe vai falar para o liderado lá o que ele acha dele, putz, é um festival de máscaras aquilo lá, tanto quem fala quanto quem ouve. E eu acredito piamente e trabalho dessa maneira no intuito de eliminar as máscaras. E às vezes é importante criar um conflito para que a máscara caia. E com isso a pessoa possa se revelar da maneira como ela é, né? A máscara não tem por si um poder. Quem entrega poder à máscara somos nós, né? A máscara não entra no meu rosto automaticamente. Eu chamo essa máscara. O desafio é saber com consciência o momento que você está usando uma máscara, o momento que você está sendo autêntico. E esse que é o teste, esse que é o convite que eu quero te fazer, né? Na medida que você vai ter uma semana, a partir de amanhã, né, depois da nossa live, vai ter uma semana para viver o mundo, né, nas suas relações sociais, nos grupos sociais dos quais você faz parte, procura ficar ligado para você perceber o quanto que você está usando uma máscara e qual que é a função dessa máscara. Se a função dessa máscara é fazer você se aproximar de alguém, é fazer você se manter distante, é fazer você se proteger da dor, é fazer você tomar um risco maior. Então, às vezes, de maneira consciente, usar uma máscara pode ser muito bom, até que eu descubro uma maneira de ser quem eu quero ser sem precisar da máscara, né? É bem a metáfora aí do super-herói, né? Se a gente pegar as histórias de super-heróis que a gente conhece, a maioria deles, se não todos, eles têm uma história com a máscara muito forte, quer dizer, eles são uma coisa com a máscara, né? Com o uniforme, e a máscara pode ser um uniforme, pode ser um linguajar, pode ser um trejeito, pode ser uma expressão facial, uma postura que você adota num determinado ambiente, e quando você sai, você muda completamente. É muito delicado, imagina, eu já comentei isso aqui em algumas lives, né? Teve um momento na nossa história que pessoas criavam personagens para se inserir em determinados ambientes, né? E eu observo muito isso. Eu trabalho em muitas empresas, eu tenho procurado andar em lugares diferentes, e agora eu voltei a estudar agora, estou fazendo um curso de pós-graduação na área de medicina comportamental. Comecei a fazer um trabalho na igreja anglicana que eu frequento, no intuito de estudar um pouco mais sobre a trajetória de Cristo, e é muito interessante porque nesses lugares as pessoas usam máscara o tempo todo, né? Na igreja, por exemplo, a primeira reunião que a gente participou, que foi domingo, antes de ontem, o cara que lidera a reunião é quase uma cópia de Cristo, porque ele fala manso, ele fala assim, que bom que vocês estão aqui, vocês são pessoas especiais. E obviamente, quer dizer, não obviamente, mas por essência e por característica, eu procuro, né, e talvez as pessoas não gostem muito disso, mas paciência, eu procuro provocar o humano real que aquele grupo pode ter ali no meio, né? Então, nas nossas conversas lá, nós somos em 8 pessoas mais ou menos, e aí, num dado momento, ele fez a pergunta, quem é Jesus para você, né? Aí um fala, Jesus é a personificação do bem, Jesus é o exemplo, Jesus é isso. Só que ninguém lembrava, ou ninguém quis mencionar, ou alguns não quiseram mencionar, que Jesus também virou a mesa
como é que chama? No templo lá dos judeus, Jesus batia de frente com o regime da época, né? E para mim, nesse contexto, Jesus é a síntese do humano, né? O bom e o mal, né? Embora ele usava o mal para espantar e cumprir a sua missão, que era o bem. E aí, na hora que ele me perguntou, e você, Luiz, o que você acha de Jesus, Deus e tal? Eu falei, olha, eu acho que ele é, para mim, a expressão maior de um exemplo de humano, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Aí a galera assustou, né? Como assim para o mal? Eu falei, porque as pessoas acham que Jesus é só o bem, ou só a ressurreição, mas Jesus também é o mal, é a cruz, é a dor, é a paixão, é o momento em que ele é subtratado ou subestimado. Então eu acho que Jesus é um exemplo, é uma figura, é um humano, talvez, do período que passou conosco aqui, um sujeito que mostra a amplitude de quem nós somos, tanto o bem quanto o mal, né? Não que ele praticasse o mal ou só praticasse o bem. Mas Jesus é o elo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que faz uma mudança na forma de Deus agir. No Antigo Testamento, Deus é um sujeito muito mau, no Novo Testamento, Deus é um sujeito mais benevolente, mais amor, né? E aí, naquele momento, as pessoas ficam usando suas máscaras, né? Quer dizer, eu estou julgando isso, né? Eu estou partindo dessa premissa. E o meu ímpeto, né? A minha curiosidade sobre o humano com quem eu estou lidando é espetar e saber, e cadê o mal desse cara? Porque se todo mundo aqui é bom, o mal está onde? E o mal está em mim, o mal está em você, o mal está em todo mundo. A questão é como é que eu lido com isso, né? Como é que eu faço a gestão de mim mesmo de tal forma que eu alimente o bem, mas não desconhecendo o mal. Não desconhecendo o mal, mas sabendo que o mal está presente e que eu posso saber lidar com ele. E aí as pessoas começam a falar, não, Luiz, realmente faz sentido. É pouco provável que nessa igreja que a gente está aqui, no domingo tinha umas 500 pessoas lá, não é possível que as pessoas são nas suas vidas como elas são lá dentro, entendeu? Porque lá dentro são todos cordados, eu tenho alguns, né, eu conheço um casal que eu conheço há muito tempo, que lá eles são de um jeito e fora são de outro, eu sei como são, porque eu os conheço de longa data, né? Então veja, a máscara serve para isso, né? Para ser um amortecedor, talvez, para ser um facilitador em outras situações, para ser um dispositivo que me ajude a me inserir na sociedade na medida em que eu ainda não dediquei tempo, energia para realmente me colocar de uma maneira essencial ou de uma maneira autêntica, né? A autenticidade para mim está muito ligado a eu me tornar cada vez mais parecido comigo mesmo. E aí, por conta de dor, eu boto uma máscara de orgulhoso, por conta de autoestima baixa. Oi, linda, tudo bom? Lala chegando aí, a Lara, minha filha, está chegando. Oi, meu amor, chega aí. Eu posso colocar uma máscara porque eu tenho orgulho, eu posso colocar uma máscara porque eu não posso demonstrar fraqueza. E, de novo, não vou dizer que usar máscara é ruim. É ruim quando você não sabe que está usando. É ruim quando você acredita que você é a máscara. Mas, às vezes, ela é necessária para você se proteger de alguma situação. Agora, dado que você usa uma máscara para se proteger de uma situação e você sabe que situação é essa, cabe então um trabalho de autoconhecimento para perceber. Então, como é que eu poderia ser de forma que eu não precisasse usar essa máscara? E aí talvez venha o nosso grande desafio, né? Ser quem eu quero ser no momento que eu estiver sendo. Essa é uma frase que eu gosto de usar para explicar um mecanismo de planejamento pessoal ou empresarial que se chama missão, né? Quem eu quero ser no momento que eu estiver sendo. E às vezes é difícil fazer isso, né? Ontem, particularmente, quem me acompanha aí ou quem observou no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, deve ter percebido que eu estava diferente ontem, porque de domingo e ontem, foram 2 dias muito difíceis para mim, porque eu me permiti me abalar pelos fatos, né? E para ser bem sincero e ser bem assim autêntico, ontem eu estava muito puto da minha vida por conta do que o incêndio no Museu Nacional do Rio
me fez sentir, né? Claro, óbvio, né, que é uma pena, uma perda absurda, né? 20 milhões de peças, tendo 90% delas, ou seja, 18 milhões de peças de obras de arte que foram destruídas lá. Mas o que eu fiquei mais injuriado é que o museu é só mais um sintoma de um tempo que eu chamei ontem do tempo do descaso. O tempo do descaso com a educação, enfim, um monte de coisa, né? Não quero entrar nessa seara. O que eu quero dizer é o seguinte: pô, eu quero me manifestar sobre isso, então eu vou botar o que eu estou sentindo. E aí eu fui lá para o Face, fui lá para o LinkedIn, fui lá para o Instagram e escrevi exatamente o que eu estava sentindo, né? O que foi um exercício para mim, porque talvez em outra época eu tivesse escrito de uma outra maneira, no intuito de querer não demonstrar a minha indignação. Aí eu estaria usando uma máscara. Então, ao longo do tempo, até nas minhas inserções nas redes sociais, eu tenho procurado postar coisas reais, né? As mensagens que eu coloco, e hoje eu coloquei uma mensagem lá, um post diário que eu coloco, que era descanse, e era um cachorrinho ali descansando. Aquele cachorrinho era eu ontem, né? Cansado dessa história toda, cansado desse Brasil, desse país que maltrata seus cidadãos, e aí veio uma revolta naquele momento, né? Quem já leu o meu livro sabe que eu falo da revolta, do conformismo, da aceitação e da superação. E hoje eu já tomei uma ação com relação a isso e em breve, né, como divido as coisas aqui, vocês vão ficar sabendo do que se trata, né? Então, esse é o ponto. Ontem eu estava prestes a usar uma máscara. Aí liguei para o Frederico, um primo meu, conversamos um monte, liguei para o meu irmão, né, para a gente bater um papo também, e com isso fomos nos apoiando, nos ajudando, colocando a emoção no lugar, colocando o pensamento no lugar, e então voltar a ser quem de fato eu era, quem de fato eu quero ser, quem de fato eu tenho trabalhado para me tornar. Mas quase ontem foi um momento de usar uma máscara, né? Eu poderia ter, e ninguém ia saber, né? Mas não importa, eu sei. E quando eu sei, eu já posso tomar minha própria decisão. E esse é o grande barato, né? Não é o que eu faço que você vê, mas é o que eu faço que eu vejo. Então, uma forma também de identificar a máscara é o seguinte: como é que eu seria em determinadas situações se eu não tivesse alguém me vendo? Né? Aquela história, né? Respeito, como é que é? Tem uns dizeres aí que as pessoas falam, né? Respeito é como você se coloca na frente do outro, e caráter é como você se coloca sozinho. Alguma coisa parecida com isso. De repente, quantas vezes você conversa alguma coisa com alguém, e no que você está falando com alguém, na sua mente tem um texto diferente daquele que você está falando. Você está falando com a pessoa, nossa, que bom te ver, quanto tempo? Aí a tua mente fala assim, putz, não posso ficar muito tempo, esse cara é um saco, ele é muito enjoado, vai pegar no meu pé. Aí o cara fala, eu estou bem, você? Eu estou ótimo também, mas no fundo você fala, nossa, estou numa draga danada, não posso mostrar para ele que eu estou mal. Eu não sei se você conhece alguém que já passou por essa situação, que está falando uma coisa e pensando outra, está mostrando uma imagem que não tem nada a ver com quem de fato ele é. E todo o nosso trabalho nas lives e nos trabalhos que eu faço com pessoas, equipes e empresas, é no intuito de trazer uma congruência entre o pensamento, o sentimento e a ação, né? Então você também pode perceber a presença de uma máscara quando o pensamento está para um lado, a emoção está para o outro lado e o comportamento está para outro lado. E você percebe a ausência da máscara quando você está sendo autêntico. Mas ser autêntico não quer dizer sincericídio, né? Aquela coisa, eu sou muito verdadeiro, eu falo a verdade. Mas calma, às vezes a verdade que você está falando não é a verdade do outro. Então como é que você encontra uma maneira de viver no mundo que você possa ser você mesmo, mas sem espalhar o sangue, sem espalhar dor, sem espalhar ofensa para as outras pessoas, entende? Então esse é um desafio muito legal. E é um desafio que tem a ver com a nossa live passada. A nossa live passada a gente falou de autoobservação, autocorreção e autotransformação. Esse processo de autoobservação é exatamente para você ver o ser que você tem sido com o ser que de fato você é. Essa semana eu postei um negócio, acho que foi no domingo, que falava assim, quem você pensa que é? E a segunda pergunta era, e quem de fato você é? Se há uma distância entre quem eu penso que eu sou e quem de fato eu sou, nessa distância tem uma máscara, ou várias, né? Eu faço um trabalho em umas empresas aí
E hoje a gente concluiu uma etapa de um trabalho que eu começo a fazer numa empresa grande aí da área de suco de laranja, né? Aonde a gente faz um diagnóstico, aonde a pessoa se autoavalia e pares, líderes e liderados dessa pessoa avaliam essa pessoa. Então, no final, aparece um relatório com a visão que ela tem dela mesma e com a visão que o outro tem dela, ou que outros têm dela. E é muito legal porque aparece de tudo, aparece a pessoa tendo uma visão dela muito maior do que o outro tem pessoas que se veem muito menor do que os outros a veem, e tem pessoas que se veem de uma maneira muito parecida com o que ela mostra para os outros. Isso é um momento bacana. E não raras vezes, quando eu vou devolver o relatório, conversar com a pessoa e mostrar o conteúdo do relatório para ela, eu introduzo esse tema, né? Quer dizer, quem você é para as pessoas que elas estão te vendo de uma maneira completamente diferente de como você é, ou de como você se vê. E aí eu vou fazendo as perguntas lá pelas tantas, né? Uma boa parte das pessoas me perguntam, pô Luiz, mas será que eu estou usando um personagem? Ou será que eu estou usando uma máscara? Será que eu estou passando para as pessoas o que de fato eu sou? Ou será que eu estou passando o que eu quero passar e não quem de fato eu sou? Falei, bom, se você está me fazendo essas perguntas, começamos muito bem, porque esse é o trabalho, é começar a se auto-perceber a partir dessas perguntas, entende? Então, turma, esse é o nosso ponto aqui hoje, né? Entender nas nossas experiências pessoais, né? Não tem uma fórmula específica de como é que surgem as máscaras. Elas surgem em alguma necessidade pessoal, individual, de uma adaptação social, de uma adaptação ao papel que você faz, e que às vezes você não tem outra alternativa, ou não enxerga outra alternativa. É muito comum, por exemplo, quando crianças vão fazer perguntas mais delicadas para os pais botam uma máscara, né? Opa, temos uma participação aqui da Fran. Deixa eu ver o que a Fran está escrevendo aqui, ó. Pô, não consigo abrir o texto. Mas por que eu não consigo abrir o texto? Bom, as máscaras são difíceis de se arrancar. Na minha opinião, são aquelas que não sabemos que são máscaras. Pô, não estou conseguindo clicar no ver mais aqui. Por quê, hein? Deixa eu ver se eu consigo abrir. Está pequena a tela, eu não consigo ver a pergunta toda, Fran. E quando eu clico no ver mais, aparece aquelas carinhas de... Bom, as máscaras mais difíceis de se arrancar, na minha opinião, são aquelas que não sabemos que são máscaras. Aí tem um ver mais, eu não consigo clicar no ver mais. Que aparece aquelas carinhas aqui, aquelas máscarazinhas de não sei o que e tal. Aí eu não consigo ler a pergunta toda. Droga. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Não consigo. Consegue digitar frases menores para eu ler a pergunta toda? Mas vamos trabalhar com o que você mandou aqui, ó. As máscaras são mais difíceis de arrancar, na minha opinião, são aquelas que não sabemos que são máscaras. Com certeza, né? Aquilo que a gente comentou. Na medida que eu não sei que é uma máscara, eu acho que sou eu mesmo. Então eu não tenho como arrancar algo que eu não identifiquei. Não tem como eu tirar algo que eu não sei nem que foi criado, porque eu acho que eu sou aquilo, né? E aí é que começa a vir uns sinais da vida, né? Uns sinais da nossa história pessoal, que aquela máscara não está funcionando mais. Aí tem uma sensação de fraude, né? Tem uma sensação de ser uma fraude, que eu não sou aquela pessoa que eu achei que eu fosse, né? Isso aconteceu comigo muito no momento que eu estava querendo me firmar como profissional. Eu queria ser um profissional exemplar, mas eu não era. Então eu mostrava uma face minha que não era real. E eu me senti uma farsa total. Eu fazia um trabalho que não era exatamente a minha essência, né? Quando eu comecei a dar treinamento, pô, não está abrindo aqui, que droga. Não sei porquê. Eu vou ter que arrumar um jeito de... já sei. Já tenho uma ideia para a próxima live, já tem uma melhoria enorme para a gente fazer aqui. Bom, quando eu comecei a dar treinamento, eu era um instrutor, mas na verdade eu era um personagem ali. Porque eu ainda tinha na minha cabeça a crença de que eu não podia dizer que eu não sabia, que eu não podia não saber a resposta, que eu não podia mostrar vulnerabilidade. E hoje eu dou muito treinamento, muita aula, muita reunião, e quando pessoas me perguntam, Binato, isso, o que você acha disso? Qual é a resposta certa? Eu falo, putz, cara, não sei dizer, vamos pensar sobre isso. Ah, beleza, a Fran mandou a pergunta pelo WhatsApp, deixa eu ler aqui então, ó.
As máscaras mais difíceis de se arrancar, na minha opinião, são aquelas que não sabemos que são máscaras. Tenho conhecido coisas sobre mim que me assustam e, por vezes, me deixam ainda mais confusa sobre quem eu sou. Esse é o grande barato. Esse é o grande barato. Eu acredito, e hoje eu estava conversando com um time de diretores de uma empresa onde eu faço um trabalho, que exatamente esse é quem você é e quem você acha que é. Então, na hora que uma pessoa para pensar nisso, ela vai falar, bom, quem eu sou? Ela vai dizer um monte de coisa. Depois ela vai pensar, mas quem eu acho que eu sou? Aí ela vai, nem que seja para gerar um tilt na cabeça dela, ela vai parar. E esse tilt é relevante. Esse tilt é importante, porque é a hora que ela duvida do que ela acredita. E quando você duvida do que você acredita, você tem uma chance, perdão, você tem uma oportunidade de ampliar a sua percepção acerca de si mesmo, né? Então esse é o nosso desafio. Esse é o grande desafio. Se você hoje tem participação em vários grupos sociais, tipo empresa, família, casal, procura, auto-observando-se, perceber se há uma máscara e veja, elimina o julgamento, trabalha o não julgamento, elimina essa possibilidade de se julgar ou de se culpar pelo uso da máscara. Não precisa fazer isso. Se reconhecer o uso da máscara e se der conta disso, acredite em mim, você está fazendo um avanço absurdo. Até que você pode começar a pensar, bom, como é que eu posso me posicionar sem o uso dessa máscara? E aí você vai poder cuidar da linguagem, cuidar da mensagem, cuidar de quem de fato você quer ser na hora. Essa semana aconteceu um negócio muito interessante, eu vou comentar com vocês aqui, né? Porque eu acho que é uma experiência bacana. Quem me conhece mais de perto sabe que eu faço um trabalho de autoconhecimento baseado na obra de uma mulher chamada Eva Pierrakos. E eu, nas andanças por aí, eu descobri uma pessoa, através de um amigo que me indicou, fui lá conhecê-lo, que faz um trabalho... Opa, deixa eu ver o que a Ângela está falando aqui. Putz, Ângela, digita as suas perguntas, a sua pergunta, em outros espaços, porque eu não consigo ler a pergunta toda. Mas a Ângela está falando aqui o seguinte, Binato, o que separa máscaras de papéis, na sua opinião? Entendo pelo psicodrama, psicologia, que... Aí eu não consigo ler mais. Bom, papéis tem a ver... Eu vou responder a tua pergunta, depois eu volto no que eu estava falando. Papéis tem a ver com o seguinte, eu tenho vários papéis. Eu tenho um papel de professor, eu tenho um papel de pai, eu tenho um papel de namorado, eu tenho um papel de irmão, eu tenho um papel de professor, instrutor, consultor. A pergunta é, quando eu estou realizando esse papel, eu estou usando máscaras ou não? Entende? O psicodrama é uma ferramenta muito legal, o roleplay, né? É uma ferramenta muito bacana para a gente exercitar os papéis e numa sala segura, num lugar fechado, a gente poder até mesmo identificar a presença das máscaras, né? Eu não consigo abrir a tua pergunta aqui, Ângela, a pergunta completa. Se você puder mandar o resto da pergunta, o que está depois de psicologia, entendo pelo psicodrama, psicologia, que o resto eu não consigo ver, não consigo abrir. Mas eu vou resolver isso para a próxima live, eu acho que eu já encontrei uma solução aí. Então eu acredito muito nisso, que o papel é o cargo que eu exerço, né, o papel que eu exerço, e eu posso exercê-lo na minha essência ou posso exercê-lo usando máscaras. Durante um bom tempo, legal, a Fran tá copiando e me mandando aqui pelo WhatsApp. A Ângela colocou o seguinte, entendo pelo psicodrama, psicologia, que exercemos papéis, isso, diretor, pai, filho, etc. O que caracteriza papéis ou máscaras? Legal, então antes de ver a pergunta eu acho que eu respondi. O que caracteriza papel é a sua função, né? São os papéis que você realiza. A máscara é o que você usa para ser o pai que você acredita que precisa ser, mas que você não é. A mãe que você acha que tem que ser, mas que de fato você não é. Porque não quer se desmoralizar na frente do filho.
não quer demonstrar fraqueza, fragilidade ou coisa do tipo. O diretor que não sabe a resposta, mas ele fala, eu vou pensar sobre isso e volto a falar com você. Ao invés de falar, bicho, eu não sei sobre isso, preciso aprender. O filho que quer falar para a mãe que fumou maconha, mas fala, que isso, mãe, quem fumou maconha foi o pessoal, eu só estou sentindo, você só está sentindo o cheiro. Entende isso? A máscara vem acompanhada de uma possível mentira. Entendeu? De uma verdade oculta. Não sei se isso faz sentido para você, né? Pensa se faz sentido. Então veja, eu estava contando uma história aqui sobre um trabalho de autoconhecimento que eu faço de tempos em tempos e que agora, esse ano, vai ter uma temporada agora, do dia 30 de setembro até o dia 5 de outubro, que eu vou me dar uma isolada para fazer esse trabalho. E esse trabalho, como eu disse, né, eu vou em busca desse trabalho pela obra de uma mulher chamada Eva Pierracos, mas quem realiza esse trabalho é uma pessoa, um brasileiro, ordenado aí como um guru indiano, né? Eu não preciso mencionar o nome, quem quiser depois vai pesquisar e vai saber de quem eu estou falando. E durante a semana passada, eu recebi um e-mail da organização do evento falando o seguinte, Luiz, olha, em virtude dos últimos acontecimentos, você pode decidir se você quer fazer o trabalho conosco agora em setembro e outubro ou não, né? Aí eu mandei uma mensagem, perguntei, mas desculpa, eu não entendi que últimos acontecimentos, eu não estava sabendo do que se tratava. Aí a pessoa me mandou que isso é uma matéria na Folha de São Paulo sobre o fulano, sobre o guru, dizendo então que ele, e essa matéria dizia que ele, nos trabalhos de desenvolvimento que ele fez com 2 mulheres, ele acabou, segundo a matéria, abusando sexualmente dessas mulheres, né? E aquilo para mim soou como música, porque particularmente esse guru, né, essa pessoa, ele tem uma imagem de guru, né? Ele tem um barbão grandão, ele usa túnica, usa roupas indianas. Quando ele fala para a turma dele, ele fala sentado num palco, ele fala sentado numa poltrona, e essa poltrona é rodeada de flores, e as pessoas ficam lá, né, pagando pau para ele e tal. E eu entendo perfeitamente, né? Vou terminar aqui, Ângela, e vou responder a tua pergunta. E aí, nessa hora, veio a minha forma de pensar, quer dizer, primeiro que eu não sou discípulo desse guru e nem discípulo de nenhum outro guru, né? Às vezes eu falo isso e algumas pessoas me acham um pouco arrogante, e você tem o direito de achar o que você quiser. Mas eu acho que se estamos nesse plano, nós estamos todos aprendendo e ensinando uns com os outros, né? Não acredito em alguém que esteja nesse plano acima de alguém ou abaixo de alguém. No outro plano, tudo bem. Então eu pago um pau aí, por exemplo, para Jesus Cristo, porque eu acho que ele é o cara, mas não pago o pau para um cara que está aqui nessa mesma sintonia, na mesma frequência que a gente. Mas enfim, o fato é que a pessoa me perguntou, né, se eu toparia fazer ou não. Aí eu não tive dúvida, eu falei, claro que eu vou fazer, né? Até porque eu não falei isso para ela, porque eu não precisava, mas se for preciso alguém me perguntar, a minha resposta é muito clara, eu não estou ligado no mensageiro, eu estou ligado na mensagem. Se eu fosse uma pessoa como eu era 10, 15 anos atrás, eu ia não ir, eu ia desistir, porque eu ia julgar o cara, eu ia julgar o guru, eu ia dizer que ele é um filho da mãe, como pessoas disseram lá na sua rede, lá no Twitter, o pessoal enfiou a burduna nele lá. Mas o fato é que ele foi a público e ele confessou, ele mostrou que realmente ele falhou, que realmente ele errou. Então, quer dizer, naquele momento eu vejo mais a mensagem do que o mensageiro, porque se ele é o guru e ele cometeu equívocos, quem dirá eu, quem dirá você, quem dirá qualquer outro, entendeu? E as pessoas estão esperando alguém perfeito. Aí, na minha compreensão, as pessoas que esperam alguém perfeito não o sendo, tá com uma baita de uma máscara na cara, entende? Então esse é o ponto, né? Se houve alguém falando que você não gosta desse alguém falando, toma uma decisão se você vai focar no mensageiro ou se você vai focar na mensagem. Porque às vezes, e não é às vezes, na maioria do tempo, e talvez não seja nem na maioria do tempo, na totalidade das situações, o que mais importa é a mensagem e não o mensageiro. Mas por alguma razão qualquer, uma boa parte de nós transfere para o mensageiro e não para a mensagem. Aí complica. Aí a Ângela colocou, compreendi, seria um não eu ou um eu falso. A máscara do jeito. Exatamente. É um eu que eu criei, e dado que é um eu que eu criei, não sou eu. E esse não eu, já que eu falei da Eva Pierracos, e depois se alguém quiser saber mais sobre isso, me manda uma mensagem,
esse não eu, na obra da Eva Pierrakos, ela coloca como o ser superior, ou seja, o eu superior, aquele que tem uma conexão direta com o divino, o sagrado, aí você pode dar o nome que quiser, Deus, Alá, Buda, etc. E o não eu que eu estou me protegendo dele é o meu eu inferior. Mas ambos são eu, né? E aí eu crio uma máscara para criar um terceiro eu, que é o meu eu idealizado. Olha que coisa mais interessante isso. E agora eu estou começando a estudar essas coisas assim com um pouco mais de cuidado, né? Quando eu vou visitar um pouquinho a obra do Freud, que ele fala do id, do ego, do superego, o id é o meu eu inferior. O id é o meu eu que responde aos meus estímulos mais basais, mais primários, né? O ego é o meu eu essencial, é o eu quem eu sou de fato, aquele que me entende como uma pessoa que existe. E o superego é aquele eu muito crítico, muito julgador e muito moralista também, né? Então, embora diferente da Eva Pierrakos, o Freud convida a gente a olhar a si próprio nessas três dimensões, o id, o ego e o superego. E aí, claro, né, essas teorias são legais, tem pessoas pensando sobre isso há milênios, né, desde os filósofos gregos, principalmente de Sócrates para cá, quando então a filosofia começa a trabalhar um pouco mais o homem e não os efeitos da natureza, né? Os pré-socráticos falavam muito dos fenômenos naturais, do fenômeno das coisas, e Sócrates começou a trazer um elemento do fenômeno humano, né? E aí o Brinkmann fala, criar a máscara é um sinal de insegurança? Pode ser, Brinkmann, um sinal de insegurança, um sinal de medo, um sinal de medo de rejeição, e às vezes pode ser até um dispositivo para eu realçar minha segurança, percebe? Imagina que se eu me sinto uma pessoa muito segura, e vou te dar um exemplo que talvez não seja o melhor exemplo, mas é um bom exemplo. Teve um momento na minha trajetória como professor que eu tinha uma segurança muito grande no que eu estava falando. Mas se eu aumentasse um pouco a voz, que não é o meu padrão, se eu gesticulasse um pouco mais, que não é o meu padrão, eu poderia criar um Luiz que na sala de aula faria todo sentido. Ou seja, no papel de professor, eu construí uma máscara que fosse eficaz. E se eu me identificasse com ela e eu entendesse que aquela habilidade eu tinha, eu tiro a máscara e me torno aquilo. Entende? Então a máscara normalmente, e eu estou dizendo da minha percepção, ela normalmente vem por um sinal de dor, um sinal de fraqueza, um sinal de falta de algo que eu acredito que eu não tenha. Mas eu também posso usar uma máscara para realçar uma fortaleza minha, até que essa fortaleza venha, eu não preciso mais da máscara. Entende? Para mim isso é muito claro na medida em que, quando eu comecei a fazer o meu trabalho de consultoria e eu não tinha assim entrada nas empresas como eu tenho hoje, eu usava muito a máscara do cara que tem um mestrado, do cara que tem um doutorado. Hoje eu não falo mais disso porque eu não preciso, né? Agora, que essa máscara me ajudou a forjar uma autoestima mais forte, não tenha dúvida. Então ela, por um momento, ela foi importante. Hoje já não é mais. Faz sentido isso? Então, turma, esse é um tema muito interessante e vai ficar mais interessante ainda se vocês aceitarem o convite de observar isso ao longo da semana. De observar isso nas interações que vocês vão fazer com pessoas, né, nas interações que você vai fazer nos grupos sociais do qual você faz parte. A Ângela fala aqui, show, a filosofia estuda o homem no coletivo, a psicologia veio mostrar o homem no individual. Eu acho que fazem um casamento perfeito, né? O filósofo que conhece a psicologia faz um trabalho muito melhor, o psicólogo que conhece a filosofia pode fazer um trabalho muito melhor, né? São áreas do conhecimento que se convergem, que se complementam ou que se suplementam e que faz total sentido nesse contexto que a gente está falando, né? É muito difícil, na verdade, a filosofia e a psicologia, eu diria, né, falando de uma maneira muito sensitiva, muito intuitiva, que a filosofia é a mãe da psicologia. Eu acredito muito que a psicologia nasce de uma evolução natural de um pensamento filosófico, né? E aí as coisas começam a se desenvolver, né? É uma intuição.
Vou até procurar saber se isso faz sentido. E talvez faça, não sei dizer, né? Vou saber, e se eu souber mesmo, eu comunico com vocês aí, né? Então, pessoal, para a gente já começar aí arrumando aí para a nossa conclusão, ainda faltam 15 minutos, eu sei, mas tem umas coisas para falar, queria te fazer esse convite, né? De você se juntar à live passada, que a gente falou de autoobservação, autocorreção e autotransformação. E esse processo de autoobservação, autocorreção e autotransformação, no meio do processo, eu acredito que o fenômeno que se dá é a redução ou a eliminação das máscaras. Entendeu? Ou seja, quando é que eu auto-observo a mim e faço correções e me transformo? Quando eu percebo que eu tenho sido, percebo que aquele não sou de fato eu que eu queria ser, eu me corrijo e me transformo no outro alguém. Esse outro alguém está mais próximo da minha essência do que era no alguém anterior. Ou seja, já há um arrefecimento dessa máscara aí. Então esse processo de autoconhecimento contínuo é um processo de tirar máscaras e trazer o eu essencial, trazer o eu superior para minha jornada, né? Deixa eu ver o que a Ângela escreveu aqui, ó. Concordo com o seu pensamento, e é isso mesmo, segundo a história. Ó, que legal. A Ângela já sabe da resposta, né? Depois você me conta, Ângela, se você puder mandar no inbox ou, aqui, ou mesmo no feed do Facebook aí, onde que você viu isso, que eu também quero lá pesquisar para saber disso melhor, mas o que eu te falei era muita intuição, e acho que faz sentido então, né? Então, pessoal, esse é o nosso desafio, né? Temos máscaras? Ok. Eu tenho, se você perguntar bem, Luiz, você tem máscaras? Tenho. Você as usa? Às vezes uso. Às vezes uso, né? Quando é para criar uma conexão genuína, quando é para abreviar, quando a gente faz o processo de quebra-gelo, né? Você já deve ter feito treinamentos, participado de reuniões, e as pessoas quebram o gelo, ali é um uso de uma máscara. Ninguém começa a vida contando piada, fazendo as outras pessoas rirem. Aquilo é para quebrar um gelo. E não tem nada de errado. O que eu, na minha percepção, procuro me observar e procuro me corrigir se eu estou usando uma máscara inconsciente. Aí eu diria que há um espaço sério e relevante para uma autoobservação, um aprofundamento maior. E se eu começar a perceber, como um dia percebi, que eu era a máscara, que eu vivia, que eu tinha um armário repleto de máscaras, e que eu carregava todas elas comigo e ia usando à medida do que era necessário, aí ali o bicho pegou. Ali o bicho pegou porque na hora que eu estou vivendo uma realidade que não sou eu começo a abafar tanto as minhas emoções e colocar uma máscara na frente com tanta frequência que essa incoerência, essa dissonância emocional vai começar a fazer danos, vai trazer danos para a minha fisiologia, para a minha saúde. E na medida que isso acontece, começa o estado de depressão, começa o estado de doença psíquica, e aí eu precisei, isso aconteceu entre 2009 e 2010, eu precisei tomar remédio, precisei trabalhar contra um quadro pré-depressivo, e dizem alguns, né, que me atenderam na época, que era um quadro de depressão. Embora eu não sentia depressão como as pessoas costumam descrever a depressão. Mas disse, Luiz, você está em depressão. Embora eu não sentisse isso, mas eu sentia que eu estava fora do prumo. E aí que eu comecei a ver essa dissonância. Quem eu era, quem eu queria ser, quem eu achava que eu era, quem os outros me viam. Ou seja, o meu eu inferior, o meu eu superior, o meu eu idealizado, tudo misturado. Aí, galera, chega uma hora que tem que parar, baixar a bola um pouquinho e trabalhar esse processo de autoobservação, se tirar um pouco da cena, sabe? Muitas vezes a gente vive a vida como se a gente estivesse na tela de cinema. Vai ser importante você olhar a tela sentado na plateia, se vendo na tela. Aí você vai se ver de longe. Aí você vai perceber uma outra pessoa. Esse é um bom exercício também para observar se estou ou não estou usando máscara. Quando eu estou numa reunião de prospecção, por exemplo, no primeiro momento tem aquele quebra-gelo, aquela coisa de que nós não somos daquele jeito, nem eu, nem o interlocutor, então a gente usa uma máscara. Pô, dá 5 minutos, já criou um clima, já criou uma energia, já criou uma afinidade, as máscaras saem e entram os seres reais, né? E é aí que eu acredito que se cria um ambiente de confiança, né? É aí que se cria um ambiente de confiança.
Um lugar que está repleto de máscaras é nas entrevistas de emprego. E aí, para mim, os grandes responsáveis por esse processo são pessoas que se dizem preparadoras de pessoas para entrevistas de emprego. Então, nessa hora, o preparador vai construindo o personagem. Ok, beleza. Aí o personagem vai para a entrevista de emprego. Ok, faz um bonito lá. Depois ele é contratado. Beleza, resolveu o problema dele. Só que ele vai viver, em tese, o resto da vida trabalhando lá. E aí? Vai dar conta de manter a máscara que ele usou na entrevista lá de emprego? Ou nas dinâmicas de recrutamento e seleção? Ou no período de estágio probatório? É mais ou menos o que acontece em processos de atração ou recrutamento e seleção, seja na empresa, seja na vida. Pessoas se mostram como não são para atrair alguém ou alguma coisa, e quando consegue, aí se revela. Aí, cara, as máscaras caem. Talvez o que eu esteja dizendo, você conheça alguém ou algumas pessoas que já tenham caído nessa armadilha. E se você conhece alguém que caiu nessa armadilha, diga para esse alguém o seguinte: nunca é tarde para corrigir essa situação. Ok? Eu não preciso trabalhar numa empresa que eu não consigo ser quem eu sou, eu não preciso estar com alguém com quem eu não consigo ser quem eu de fato sou. E aí é uma questão pessoal, uma decisão muito individual que eu não vou entrar no mérito porque é pessoal. Se alguém quiser avançar nessa conversa depois e achar que eu posso ajudar, sabe como me encontrar, ok? Bom, pessoal, então, olha, fica o convite. Desculpa, eu estou com a garganta meio ruim de mudança de tempo aí. Ontem, teve um domingo não, sábado, o dia começou com 15 graus e terminou com 40, com 30 graus. Pô, ninguém aguenta isso, né? Então, estou mal na garganta por causa disso. O William está falando, isso é muito comum. Pois é, William, eu concordo que é muito comum. Mas poderia não ser, né? Porque se isso for muito comum, aí fica fácil. A gente não pode reclamar de um cara chegar na TV e falar que eu vou resolver os seus problemas, quando ele assume a posição de político, ele vaza e não resolve porcaria nenhuma, entendeu? Então, cuidado com as máscaras, com as minhas próprias e com as dos outros. Tanto é que eu já tomei minha decisão em quem eu vou votar nessas eleições agora aí. E quando eu revelo meu voto na internet, está lá no Facebook, LinkedIn, Instagram, já tem uma galera me ligando: pô, Binato, você tá maluco, não sei o que e tal. Bom, vamos aí, vamos discutir, né? Tá bom, turma? Então, ó, fica o convite para ao longo da semana você se observar. E aí na próxima live eu vou começar perguntando dessa experiência. Vou mudar um pouco a nossa dinâmica, né? Se as nossas lives sempre trazem um convite para a gente tentar, para a gente praticar o que a gente conversa, vamos começar a próxima live, e claro que no início nem todo mundo está presente, mas procurando saber como foi essa experiência, né? E fica valendo a dica de sempre, ou seja, se alguém tiver um tema, tiver algum assunto que queira abordar, me manda e a gente avalia e desenvolve. Se não tiver um tema, toma uma para a garganta mais mel, pode deixar, vou tomar, brinco, assim que acabar a live aqui eu vou tomar uma. Se não tiver nenhum tema, inspirado aí pelas conversas que eu tive no final de semana, né, na aula que eu fiz sexta e sábado e na conversa que eu tive lá na igreja no domingo, eu gostaria de colocar para vocês a ideia de a gente falar sobre espiritualidade, né? E é um tema, enorme, dá para falar a vida toda sobre esse tema. E talvez ela junte muito com esse tema nosso, né? Imagina uma pessoa com um grau de espiritualidade mais avançado, ela vai precisar cada vez menos de máscara. E vai se sentir muito à vontade de ser exatamente quem ela é no momento que ela estiver sendo. Então fica uma ideia, né? Se alguém não tiver uma ideia melhor que essa, ou não tiver uma sugestão, eu vou convidá-los a falarmos sobre espiritualidade. E aí não tem nada a ver com religião, mas talvez venham algumas pessoas, algumas figuras que trafegam na religião, mas definitivamente não tem a ver com religião. E na oportunidade a gente pode até discutir um pouco sobre uma maneira de distinguir religião de espiritualidade, porque são coisas distintas, embora complementares, são coisas distintas. E eu acredito que pode ser uma conversa muito interessante, porque
nas últimas semanas eu tenho conversado com pessoas que, se tivesse uma espiritualidade um pouco mais avançada, um pouco mais desenvolvida, como tem o corpo desenvolvido, como tem a mente desenvolvida, se tivesse a emoção mais desenvolvida e a espiritualidade mais desenvolvida, iria enfrentar as dificuldades do mundo e da vida de uma maneira muito diferente. Tá bom? Então, turma, olha, são 20 horas, 55 minutos agora. Já tive 2 ok aqui da galera, da Roberta e do Brinkman, beleza? Vamos em frente. E, mais uma vez, obrigado aí pela presença. A Silvana está dando uma ideia, as leis espirituais, como é que é o nome dele, gente? Do lado sombra lá. Bom, eu vou lembrar. Tem um livro bacana sobre as 7 leis espirituais, que é muito bacana. A gente pode até colocar no tema essas 7 leis espirituais. Boa ideia, Silvana. Vou trabalhar nesse sentido aí. E a Roberta fala aqui, só se lê muito na parte profissional, inclusive. Pô, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Principalmente para aturar algumas pessoas que passam pela nossa frente aí. O que numa live passada a gente chamou de pessoas tóxicas, tá bom? Então tá, turma, olha, 20 horas, 56 minutos. Obrigado aí pela presença, obrigado aí pela participação, pelas questões, pelas colocações de vocês. A Ângela fala que acha um tema maravilhoso, legal, então vamos nessa direção. E obrigado então, desejo a você uma ótima semana, força sempre, boa jornada, vamos com tudo. E nos falamos então na semana que vem, que vai ser dia 11, né? Dia 11 de setembro, olha isso, hein? Quem se lembra, quem estava vivo em 2011, perdão, quem estava vivo em 2001 sabe o que acontece no dia 11 de setembro, tá ok? Um marco que mudou a história dos seres humanos do planeta, tá bom? Bom, Roberta, você chegou tarde, mas vai ficar gravado. Logo vai estar no Face daqui a pouquinho e daqui a uns 2, 3 dias vai estar no YouTube também, tá bom? Galera, valeu, boa semana, muito obrigado para todos aí, valeu Brinkman, valeu Malu, manda um beijo para ela aí, boa jornada, força sempre, vamos com tudo, ok? Até mais, turma, tchau.